Olá pessoal, tudo bem? É uma grande honra estar aqui com vocês discutindo o tema Qual o futuro das Constituições? Aqui no Congresso Comemorativo dos 30 anos da Constituição de 88. Eu agradeço imensamente todas as pessoas que estão envolvidas na organização do evento, né? Toda a equipe do CAEDJUS que tem aí durante tantos anos promovido encontros de alto nível dentro do direito, contribuindo para de fato as pessoas promoverem reflexões inovadoras e mais, né, que as pessoas tenham protagonismo dentro das suas áreas, dentro daquilo que elas pretendem desenvolver dentro do direito. É muito importante quando nós temos um evento de nível internacional acontecendo, que na verdade está atento à democratização, que é um evento que não faz distinções entre as pessoas em função de titulação ou em função de região do país. Isso, na verdade, me enche de orgulho, né, de estar nesse espaço contribuindo com vocês nessa discussão sobre qual o futuro das constituições. Bom, na verdade, eu tenho duas ressalvas para fazer antes de nós, de fato, ingressarmos aqui no nosso tema, na nossa discussão e, de fato, aí promovermos algum diálogo sobre o assunto. A minha primeira ressalva é que eu não sou guru, né? Apesar de eu estar discutindo aqui com vocês sobre futuro, né? De modo algum eu tenho a pretensão de dizer que o futuro vai ser assim ou assado, que na verdade o destino das constituições vai ser esse ou aquele, né? Isso daí é uma postura que eu acho que é muito complicada quando o assunto é Constituição. Sou muito pessimista sobre a existência de alguma pessoa que consegue afirmar com absoluta certeza e clareza qual o futuro das constituições. Então, não adoto de nenhuma maneira a postura de guru, tampouco sou futurista, né? Nós temos no Brasil agora umas pessoas que falam, até colocam em currículo, né? Futurista. Eu ainda não sei se eu estou ficando velho, mas eu não consigo entender muito bem o que significa essa função de futurista ou em que medida o futurista ele constrói sua legitimidade para dizer sobre o futuro simplesmente porque ele disse que é futurista, né? Então também não sou futurista, não tenho qualquer pretensão de determinar qual vai ser o futuro do direito, e na verdade nem poderia fazer isso, né? É muito curioso quando eu fico vendo essas discussões sobre gurus e sobre futuristas dentro do direito, que o direito ele sempre foi muito egoísta em relação à história, né? Se a gente pensar, os nossos livros de direito são livros que, em geral, falam da história sem citar um historiador, né? São, às vezes, certos rodopios teóricos e certas coisas que não necessariamente explicam fenômenos históricos rigorosamente. Então, sempre foi muito comum, né, o direito se apropriar da história e fazer aquilo que o Jean Carbonnier, né, um sociólogo do direito francês, disse uma vez, que o direito é um deus ciumento que não tolera partilhas, né? Então, sempre vi com muita preocupação, essa discussão histórica dentro do direito, porque ela ignora, né, a história. E agora é muito curioso porque tem os juristas do futuro, né, que vão dizer que o futuro é assim, o assado, e vão quase que colocar a mão no fogo que vai ser dessa ou daquela maneira. Eu, enquanto jurista, enquanto uma pessoa que já leu muito, já estudou muito, eu tendo a ficar com aquela posição socrática, né? De que o futuro me traz muito mais perguntas do que respostas. E por isso, na verdade, o nosso encontro, né, essa palestra, é muito mais no sentido de provocar reflexões do que propriamente em produzir respostas, tá? O meu objetivo é muito mais em refletir com vocês alguns aspectos, alguns elementos que ajudam a pensar o futuro das constituições, sem qualquer pretensão de colocar a mão no fogo e dizer que vai ser assim, né? Mas na minha modesta visão, enquanto constitucionalista,
eu imagino que o modo como as constituições está sendo concebido hoje, ele não vai durar muito tempo. E dentro das minhas reflexões, das minhas inquietações, quero compartilhar esses pensamentos com vocês e juntos aqui tentarmos pensar qual é o futuro das constituições, tá? Então, basicamente essa é a pretensão: estimular reflexão, estimular, né, alguma questão mais importante para vocês, até para que no futuro, quem sabe, né, no próximo evento de 40 anos da Constituição ou de 50 anos da Constituição, vocês estejam aqui palestrando e trazendo, né, a contribuição de vocês e dizendo: olha só, eu assisti a palestra do Felipe Assencia há 10, 20 anos e estava tudo errado, ou estava tudo certo, ou ele acertou nisso e errou naquilo, né? Como não somos uma ciência exata, isso permite, né, um maior embate e uma maior troca de reflexões, tá? Bom, eu programei, na verdade, a minha exposição em 3 grandes momentos, tá? E o primeiro momento que eu quero refletir é qual a importância, de fato, de uma Constituição. Eu quero pensar sem muitas pretensões. Qual a importância de uma Constituição hoje, tá? Todos vocês tiveram direito constitucional na faculdade, muitos trabalham com direito constitucional, alguns, inclusive, em nível de mestrado e doutorado, estão fazendo teses e dissertações com uma visão, uma veia constitucional. E aí a grande questão é: qual é a importância da Constituição? Você já parou para pensar nisso? E eu não estou falando da importância da Constituição que aparece no livro de direito constitucional, não. Tá? Eu sou daqueles que acredita que para você entender direito constitucional, você tem que estar muito mais próximo da ciência política e da sociologia política do que propriamente do direito. Acredito que esses outros campos ajudam a entender muito mais o direito constitucional do que o próprio direito constitucional. E quando a gente fala da importância das constituições hoje, a gente pode partir da premissa de que as constituições, elas são um fenômeno essencialmente moderno, tá? Por mais que você tenha algumas discussões de direito constitucional, de constitucionalismo antigo, coisas desse tipo, o fato é que a Constituição, tal como a gente a concebe, né, a Constituição, tal como a gente a percebe, e a função política e jurídica da Constituição, né, de uma maneira forte e protagonista, a gente vê na modernidade, tá? Então, não temos experiências tão longínquas no tempo que permitem dizer que existia uma norma que exercia 4 funções primordiais do ponto de vista político e jurídico, e essa norma ela era válida em todo o território da Grécia Antiga, ou dos Sumérios, ou na Idade Média. Eu não consigo imaginar muito essas perspectivas constitucionalistas antes da modernidade, tá? E não consigo encontrar argumentos, né, tanto argumentos teóricos quanto argumentos empíricos baseados em fundamentos concretos para a existência de um constitucionalismo como um movimento expressivo, como um deslocamento epistemológico dos juristas em momentos anteriores à modernidade, tá? Então, dito isso, sendo um fenômeno essencialmente moderno, a gente pode dizer que a ideia de Constituição, tal como pensamos hoje, ela é muito recente na história do mundo e na história do Brasil, né? Então, se a gente compara, né, com toda a história do mundo e com toda a história do Brasil, nós temos mais tempo sem constituições do que com constituições, tá? E talvez em função das transformações que vamos observar ao longo deste século, não posso nem falar do próximo, né? Porque falta tanto, mas talvez com as transformações desse século, as constituições elas ou percam seu sentido ou tornem-se muito diferentes em relação ao modo como as concebemos, né? Constituições foram criadas, é óbvio, de depender dos países, dos contextos, né? Mas foram criadas por vezes para efetivar direitos, por vezes para organizar a estrutura político-administrativa do Estado, por vezes para dar algum senso de direção para o país, por vezes, inclusive, para ser ápice do ordenamento jurídico. Não importando muito
as diferenças geográficas e temporais dos usos que as constituições tiveram, o fato é que não dá para pensar na modernidade direito, pelo menos na modernidade ocidental, direito sem Constituição, mas talvez daqui para frente isso mude um pouco ou muito, tá? Bom, vamos lá. Basicamente, quais são as grandes funções de uma Constituição? A gente pode dizer as 4 grandes funções são essas aqui, tá? Então a gente pode dizer que essas são as funções, digamos, mais importantes de uma Constituição e que, na verdade, vão ser fundamentais para você pensar qualquer Constituição. Primeiro, a Constituição é norma fundamental. Nesse sentido, a Constituição é vista como ápice do ordenamento jurídico. E enquanto ápice do ordenamento jurídico, a Constituição ela serve como fundamento de validade, de formal e de conteúdo das demais normas. A Constituição ela atua como a principal norma do país, né? E ao ser uma norma fundamental, é óbvio que os olhares das pessoas, em termos de prática jurídica, em termos de cotidiano dos profissionais do direito, né? Os olhares das pessoas vão ficar muito atentos com o que está previsto na Constituição. Alguns países, inclusive, adotaram a estratégia de fazer constituições com textos um pouco mais exaustivos, como é a nossa Constituição, né? Tem mais de 200 artigos, uma Constituição que, de fato, ela, como se diz em direito constitucional, né? Ela é analítica, ela traduz, né? e ela resolve diversas dimensões da vida social. Isso foi importante porque ela é uma norma fundamental. E não é por acaso que você tem as disputas políticas, muitas delas acontecendo nessa dimensão, nessa função que a Constituição exerce. Ao ser norma fundamental, você tem toda uma briga, uma luta por segmentos da sociedade, pelo mercado, por movimentos sociais e por aí vai, para traduzir na norma fundamental suas visões, seus pleitos individuais, tá claro? É o movimento, né, a luta de constitucionalização de demandas, que não é uma luta que pode ser pensada sem a dimensão política e a dimensão sociológica. Tá? Como se diz, às vezes, a constitucionalização do direito, como se fosse um movimento livre de dimensão política e sociológica, né? Como se fosse algo automático. Não é assim. É fruto de muito o que se chama os canadenses que inventaram esse termo e que hoje é muito trabalhado na ciência política americana, muito em função da advocacy, né? Que é a luta por demanda, por direitos e por formas de efetivar esses direitos. E é óbvio que, por ser normas fundamentais, você também tem toda uma luta pela desconstitucionalização de certas coisas, né? Então, você tem um duplo movimento de constitucionalização e de desconstitucionalização de assuntos que atualmente são constitucionais. Como a gente já viu na história do Brasil, a questão da limitação dos juros, que foi desconstitucionalizada e por aí vai. Uma outra função importante da Constituição é o fato dela servir como paradigma hermenêutico. Tá? A Constituição não é somente norma fundamental, então todas as normas que vêm de baixo, elas de alguma maneira têm que estar orientadas, elas têm que estar alinhadas com a Constituição. A Constituição também ajuda na interpretação de normas. Ela ajuda no sentido de você, no seu cotidiano, poder interpretar a norma do teu município, ou a portaria do teu prefeito, ou qualquer tipo de decisão judicial ou administrativa à luz do texto constitucional. Então, a Constituição ela não é somente um referencial normativo fundamental. A Constituição também auxilia decisivamente enquanto paradigma hermenêutico. Uma terceira função da Constituição é de uma certa tradução da realidade. Tá? Isso daí é muito importante, né? Porque quando se fala de teoria do poder constituinte no direito constitucional, em geral se pensa a Constituição também como algo meramente teórico, produto do poder constituinte originário, e que é ilimitado, é soberano, incondicionado e tudo mais.
mas que na verdade não tem nenhuma adesão do ponto de vista de realidade, né? A teoria do poder constituinte, ela pensa muito o poder constituinte de uma maneira abstrata. E, mais uma vez, minha premissa de toda a palestra desconsidera a dimensão da ciência política e da sociologia e como que elas podem contribuir para a discussão de poder constituinte. Todo processo de formulação de Constituição é uma certa tradução da realidade. Pensem a Constituição de 1988. Nós tínhamos passado pela redemocratização do país há 3 anos, mais ou menos, né? O processo constituinte ele foi fortemente plural, a democracia veio antes da Constituição, e isso se traduziu no próprio texto constitucional, né? Fortemente garantista, muitos segmentos políticos, sociais, econômicos fortemente representados no texto constitucional, e também o fato de nós termos saído de um regime militar, né, fez com que dentro do texto constitucional você tivesse uma preocupação muito grande em fortalecer instituições jurídicas e fortalecer direitos. Tá? Então essa é a realidade que contribuiu para o processo de formulação da Constituição de 1988, por exemplo, e foi também, né, diferentemente, mas houve também realidade dentro da Constituição americana, da Constituição francesa, da Constituição portuguesa, da Constituição argentina e tantas outras constituições. Tá? O que eu quero dizer? Essa realidade ela é decisiva porque ela vai dar o tom que a Constituição vai ter para os anos, as décadas seguintes. E vale mencionar nossa realidade, uma realidade muito difícil na década de 80, especialmente em 1988. Nós tínhamos em 1988 uma inflação de 1000% ao ano, 1000% ao ano. E nós tivemos legisladores corajosos para aprovarem uma Constituição com o artigo 5º com mais de 70 direitos, o artigo 6º com mais de 8, 9 direitos sociais, artigo 7º com mais de 40 direitos trabalhistas, e eu estou falando de 3 artigos de uma Constituição de mais de 200. Tá? Então, o legislador fortemente corajoso. Hoje, com uma inflação de 13, 14, 15% ao ano, que foi o nosso ápice, né, as pessoas, a primeira coisa que elas querem é cortar direito. Né? Então você vê como que aquela coisa platônica da virtude do legislador, ela é muito importante. E uma última função da Constituição é que ela consolida uma certa visão de futuro. Tá? Então a Constituição, ela consolida não é somente uma realidade, ela não traduz somente uma realidade, mas ela diz um dever ser, o que vai ser no futuro. Então ela estabelece objetivos, né? E que objetivos que devem ser implementados no futuro. E ao serem objetivos, objetivo você só pode andar para frente. Direito você só pode andar para frente. Né? Então, ao se concretizarem, ao serem estabelecidos esses objetivos, a ideia é de que a cada tempo que passa, você esteja mais próximo do alcance desse objetivo. Infelizmente, no Brasil, na década de 90, nós tivemos o fortalecimento pelos constitucionalistas da tese de que esses objetivos eles são normas programáticas e, portanto, só teriam eficácia negativa. Você não poderia tirar esses objetivos, mas você não poderia exigir do Estado qualquer implementação deles. Né? Isso foi... O nosso constitucionalismo da década de 90, principalmente doutrinário, ele foi um constitucionalismo muito complicado no Brasil, construiu teses muito voltadas para ou estagnação de direitos ou até mesmo regressão de direitos. Isso foi bastante ruim, né? A gente, por exemplo, no caso da Defensoria Pública, muitos constitucionalistas defenderam que era norma programática na década de 90, sendo que estava na parte de funções essenciais da Justiça, do lado do Ministério Público, da Advocacia Pública. Né? Então, o fato é que quando você tem uma consolidação de uma visão de futuro, é óbvio que você não pode desconsiderar todo o jogo e a disputa que se dá entre os profissionais do direito e entre os gestores, entre os políticos, entre a sociedade, no processo de alcance desses objetivos. Né? Então podemos dizer que essas são as grandes características, as grandes funções que são propostas por uma Constituição. Mas observem, o que a gente pode aguardar nos próximos anos, tá? O que a gente pode aguardar nos próximos anos? Então agora eu quero pensar com vocês um pouco
como que a gente pode refletir sobre as mudanças que estão vindo por aí e de que modo as constituições elas vão ter capacidade para se adaptar a essas mudanças e responder a essas mudanças. Porque uma coisa é a adaptação social, outra coisa é a capacidade de resposta da Constituição para a mudança social. Tá? Então, nesse item 2, basicamente eu quero refletir sobre o que eu acredito que teremos nos próximos anos. Próximos anos, algumas coisas aí na década de 20, outras na década de 30, na década de 40, mas eu tenho certeza, né? Olha a responsabilidade, que lá na década de 60 essas coisas estarão absolutamente desenvolvidas e estruturadas, tá? E isso vai gerar desafios gigantescos. Bom, vamos lá. Primeiro, nós temos... observem que visualmente eu coloquei essas coisas relacionadas, né? Eu coloquei elas, primeiro, com círculos porosos, né? Que admitem mesmo uma coisa indo para outra. E segundo, que círculos que têm interseções. Então, de modo algum, eu quero pensar essas coisas como apartadas, esses movimentos como algo totalmente solto, né? E, de fato, essas coisas podem se alimentar, né? Então, na minha visão, essas 6 mudanças vão desafiar muito a capacidade de resposta que as constituições possuem hoje para os problemas sociais e para as mudanças sociais. Primeiro, teremos mais hard cases. Vamos usar aquela ideia de hard case do Dworkin, né? É o caso difícil. São casos que, para sua resolução, tem 2 ou mais normas jurídicas aplicáveis, tá? Nós já temos muitos hard cases hoje e acredito que teremos mais hard cases hoje. A questão do hard case é que, em geral, a gente pensa, né, hard case como... Quer dizer, a gente pensa o direito como sim e não, né? Então, existe o lícito e o ilícito, o constitucional e o inconstitucional, o justo e o injusto. E a grande sacada do hard case é que ele permite pensarmos numa situação de sim e sim, tá? Sim e sim. Hard case, ele evidencia situações em que os dois lados têm respaldo constitucional, os dois lados são lícitos, os dois lados são moralmente aceitos, os dois lados são justos. A questão que é mais razoável na prática. Não é assim que a gente estuda hard case? A questão é o que deve prevalecer na prática. Isso depende, é óbvio, um pouco de quem vai ter o poder para sacramentar qual vai ser a decisão na prática e depende um pouco também da própria capacidade, né, das pessoas influenciarem no processo decisório, tá? Mas o fato é que a gente vai ter cada vez mais hard cases, né? Por quê? Porque você tem uma probabilidade de ter maiores discussões sobre princípios e menos sobre regras. E dentre os princípios, talvez uma maior probabilidade de discussão de princípios relacionados à vida econômica, à preservação ambiental e princípios mais coletivistas e menos voltados para a discussão de direitos individuais. Então, hard cases vão aumentar. Segunda coisa importante que vai aumentar, a tecnologia, né? Hoje já temos discussões homéricas sobre tecnologia e eu acredito que nos próximos 20, 30, 40 anos essas discussões de hoje elas não vão fazer nem cosquinha, tá? As discussões daqui a 20, 30, 40 anos elas vão estar absolutamente mais desenvolvidas em termos de tecnologia do que as que nós temos hoje, né? E vão ter discussões sobre privacidade, mas vão ter discussões sobre inteligência artificial, vão ter discussões sobre tecnologias de transparência e compliance, como blockchain, vão ter discussões sobre robótica, vão ter discussões sobre humanoides e tantas outras discussões que hoje escapam ao direito constitucional e aos demais âmbitos do direito. A minha impressão, quando eu penso o direito hoje para refletir sobre essas coisas que se avizinham, né? É como se eu estivesse na praia segurando pelas mãos assim a água, né? Sempre sai pelos dedos. É um pouco isso. O direito seriam as mãos, né? E sempre sai pelos dedos. E eu acho que vai ser cada vez mais em função do desenvolvimento tecnológico.
Uma outra coisa importante é que você vai ter um aumento das relações internacionais, do desenvolvimento de relações internacionais, tá? Seja do ponto de vista multilateral, bilateral, seja através da relação entre estados ou entre organizações internacionais, ou novas estruturas internacionais que não são nem os estados, nem as organizações internacionais, tá? Mas vai ser decisiva a questão da relação internacional, até porque você vai ter outras formas de pensar a própria função do Estado, né? Vão ter problemas transcontinentais, vão ter problemas globais que vão influenciar cada um dos países. Então, a questão da relação internacional vai aumentar ainda mais. Os países eles vão ter cada vez mais interação. Os países precisarão cada vez mais de relações diplomáticas. Os países negociarão mais. Né? O início do nosso século, do século XXI, era a discussão sobre o protocolo de Kyoto, créditos de carbono. Eu lembro bem que era essa a grande discussão do início do século XXI. Né? A discussão ambiental ela vai continuar, tanto é que ela é aqui minha quarta bolinha, né? A discussão ambiental ela vai continuar e talvez a discussão ambiental se torne a principal discussão em nível nacional e internacional, tá? Com certeza em nível internacional. Por quê? Porque ambiente vai ser um asset, né? Vai ser um recurso muito importante para os países. E ambiente é aquela história, ele é óbvio, propriedade do país, digamos assim, mas a questão ambiental ela não é uma questão somente do país. Né? Aquecimento global, aumento do nível do mar, nós temos países que vão sumir nos próximos anos, como por exemplo Kiribati, as Ilhas Fiji. O aumento do nível do mar, esses países vão sumir nos próximos anos. Tá? Então os problemas ambientais vão gerar inclusive novas teses jurídicas, como por exemplo a responsabilidade internacional dos países poluidores sendo demandadas por países que deixaram de ter seu território. Eu não conheço Fiji a fundo, muito menos Kiribati, mas eu imagino que o grau de contribuição de Fiji e Kiribati para o aquecimento global seja ínfimo, né? E são países que vão perder seus territórios primeiro. Tá? Vamos ter países que toda a costa litorânea, que em geral é muito valorizada, né, do ponto de vista imobiliário, do ponto de vista industrial, que vão sumir essas costas. Né? Eu moro atualmente em Copacabana, daqui a 40 anos eu acho que meu apartamento não vai valer nada em Copacabana, que provavelmente vai ter inundação na minha rua. Né? Então vejam, os problemas ambientais eles vão ser absolutamente heterogêneos. E vão incluir, inclusive, questões relacionadas ao direito civil, como a tua propriedade. Vão incluir questões relacionadas ao direito de locomoção, ao direito ao território de países. Vão reconfigurar a questão da soberania. Então, vocês podem observar que a questão ambiental ela vai superar a mera questão de não pode poluir, tem que preservar a terra. São coisas muito mais amplas, multifacetadas do que somente preservação, tá? É óbvio que preservação é importante, hein? Não me entendam mal, mas hoje o debate ele está muito focado em preservação e conforme o direito ambiental, quer dizer, os problemas ambientais vão se fortalecendo, eu imagino que o meio ambiente, as discussões ambientais, seja no nível micro do problema de Copacabana, seja no nível global entre os países com relações internacionais, vai se tornar a principal agenda. Tá? Uma outra coisa importante é que você vai ter uma nova forma de pensar a relação entre capital e trabalho. Tá? Hoje os países eles pensam a relação entre capital e trabalho de maneiras totalmente diferentes. Né? Há países que vão pensar a relação entre capital e trabalho separando a relação entre capital e trabalho. Tem países que o capital e Estado, andam juntos. Então, cada país vai pensar de um jeito essa relação entre capital e Estado. Mas não dá para pensar o futuro sem pensar em novas formas de você articular o capital e o Estado. Né? Eu não consigo imaginar daqui a 10, 15 anos a gente no Brasil vivendo com Lei 8666 e 8112. Não consigo imaginar.
né? Um país que ainda tem compras públicas relacionadas ao engessamento de licitações. Observe que eu não estou falando mal da Lei 8.666, da Lei 8.112, por falar mal não, tá? O regime de contratação dos servidores públicos, não é isso não. É uma questão que eu estou tentando aqui fazer uma análise do futuro, né? E eu acho que as compras públicas vão ter que ser muito mais dinâmicas, os países vão ser muito dependentes de compra de tecnologia, né? Os países vão ter que, inclusive, se aliar muito ao capital, tá? Muito ao capital. E aí, países que são corruptos, existe uma maior. Quer dizer, países são corruptos, países que têm uma maior adesão à corrupção, uma maior existência de práticas corruptivas institucionalizadas, eles tendem a ter uma maior, né, introdução da corrupção por conta disso, né? A gente sabe, por exemplo, no caso brasileiro, como que essa relação entre capital e trabalho pode gerar corrupção, mas ao mesmo tempo vai ser decisiva para os próximos passos em tecnologia, né? E ainda mais no nosso país, nós temos um problema que o país ele não produz praticamente tecnologia. Temos iniciativas de produção de tecnologia, mas não é uma política de Estado a questão tecnológica. O país é um país que durante seus 500 anos ele foi um país predominantemente voltado para a exportação de commodity, né? A gente só mudou a commodity. Hoje é basicamente minerais, né? Soja e algumas coisas aí de pecuária e tudo mais. Fora isso, a gente não tem produção para outras coisas em termos globais. E, em geral, no assunto tecnologia, nós somos grandes e eminentes importadores. Então é possível que numa maior necessidade de consumo de tecnologia pelos estados, os estados que são vendedores de commodity, eles fiquem para trás em termos de desenvolvimento econômico, em termos de relações internacionais, em termos de barganha internacional, e provavelmente vão ser estados que vão ter que fazer muitas concessões daqui a 40, 50 anos para os países que de fato sejam hegemônicos em termos de tecnologia. E por último, que é algo que eu tenho me debruçado muito, né? Aguardem meu livro, vai sair em algum momento, que é sobre Space Law. Tá? É a minha grande área agora de reflexão, de atuação, né? Que é o meu direito constitucional do futuro, Space Law. Não é direito aeroespacial, não, tá? Tô falando de space mesmo, direito espacial. Tá? A gente, na década de 30, vai ter a primeira tripulação que vai para Marte. E não vai para Marte e volta, ela vai para Marte e fica, tá? E vai colonizar Marte, vai ocupar Marte. E aí vão surgir discussões excepcionais, né, daí o meu livro, que vão reinventar a própria teoria política, teoria constitucional, teoria do direito, sobre quem é a pessoa legítima para fazer a lei de Marte. Quem é a pessoa que pode governar Marte? Marte vai ser de propriedade de algum país? Né? Vai ser de propriedade de alguma empresa? Porque quem está fazendo missão para Marte é a NASA, mas tem um pool de países e um pool de empresas. E aí, vai ser dessas pessoas? E aí, no futuro, se tiver a possibilidade de se mudar para Marte, eu posso ir para Marte? Ou são esses países que definem, essas empresas? Quais vão ser as regras de propriedade de Marte? Qual vai ser a Constituição de Marte? Vai ter parlamento em Marte? Vai ter rei? Vai ter presidente? Vai ter Senado? Perguntas absolutamente em aberto. E daqui a 15 anos isso vai acontecer. Muitos de nós, se Deus quiser, tomara que todos nós estaremos vivos para ver, né? E o direito constitucional não responde nada disso, tá? Então é bastante inquietante o que vem pela frente, não é verdade? Resultado, basicamente, é uma incapacidade de regulação social pela via constitucional. O direito constitucional ele vai conseguir regular muito pouco a vida em sociedade, conforme forem passando os anos. Muito pouco. Por quê? Porque a vida em sociedade vai ser regulada por outras dimensões, como a questão ambiental, como a questão do capital e do Estado, como a questão espacial, com outras questões que a Constituição ela vai perder a sua capacidade de regular a vida social,
né? Vocês devem já ter ouvido um ditado que é o seguinte: o direito anda mais que a sociedade, né? O direito caminha mais que a sociedade. Eu tenho até um artigo sobre isso. Mas ao longo do tempo o direito vai conseguir acompanhar cada vez menos a sociedade, tá? A gente agora, com internet há 20 anos no país ou mais, tá? Agora a gente está com Lei Geral de Proteção de Dados, depois de 20 anos. Imagina isso quando chegar quem vai para Marte. Não vai conseguir, tá? Ou como é que vai ficar o problema ambiental, o problema do território. E não vai conseguir. Então, cada vez menos você tem a capacidade da Constituição de regular a vida social. Porque a vida social ela se transformou em algo cada vez mais dinâmico. Um outro resultado é a insuficiência das teorias constitucionais para resolver conflitos e para efetivar direitos. Né? Essas teorias constitucionais que nós estudamos na faculdade e tudo mais, elas vão ser teorias constitucionais que vão perder a sua capacidade de explicar, de resolver os problemas constitucionais. Aliás, os problemas jurídicos. Serão teorias constitucionais que vão estar focadas no quê? Numa visão Estado-centrada da Constituição. Só que o mundo não vai ser Estado-centrado. O mundo vai ser internacional-centrado, global-centrado, ambiental-centrado e Marte-centrado. Mas não será, com absoluta certeza, Estado-centrado. Não será. E se não é Estado-centrado, a principal norma que reforça, né, o protagonismo do Estado, que é a sua Constituição, ela vai perder força. Seja para resolver conflitos, seja para efetivar direitos. E terceiro é que você vai ter um problema nas próprias funções constitucionais que nós vimos. Nós vimos 4 funções constitucionais. E essas funções constitucionais, você vai ter cada vez mais disfunções constitucionais. Seja como norma fundamental, seja como tradução da realidade, seja como visão de futuro, seja como paradigma hermenêutico. Você vai ter mais disfunções constitucionais do que funções constitucionais. Por quê? Porque o mundo ele vai ser absolutamente diferente do que o mundo de hoje. Então, assim, tá bom. O que resta então para as constituições? Né? Para não sobrar nenhum pessimismo, o que resta então para as constituições? Primeiro é que, com certeza, né, apesar de já ter falado no início a ressalva futurista, com certeza constituições não terão o mesmo papel. Com certeza elas não terão o mesmo papel. Elas terão um outro papel. Tá? O que é o outro papel, o futuro vai dizer. Eu vou até dar uns insights aqui do que talvez seja, sem qualquer compromisso de garantia. Mas elas não terão o papel que elas têm hoje. Segundo é que eu acho que somente uma das funções constitucionais vai permanecer, que é a função de tradução da realidade. Eu acho que isso ainda vai ter, porque a tradução de realidade é no momento em que você tem a formulação da Constituição, do poder constituinte originário. Então eu imagino que essa função vai continuar existindo. Os países vão fazer novas constituições em algum momento. Não sei se eles vão continuar fazendo, mas sempre tem algum país fazendo sua constituição. Então, as constituições elas vão manter a sua visão, né, de tradução da realidade. Agora, a visão de norma fundamental, de paradigma hermenêutico e visão de futuro, eu acho que essas funções aí vão ser muito complicadas na prática de permanecerem. Basicamente, eu acho que as funções elas vão ficar bem menores, né? Vão ficar bem enxutas. Tá? As constituições, se a nossa Constituição de 88 permanecer, é provável que ela fique bem enxuta, ou se for feita uma nova Constituição, é provável que ela seja bem enxuta. Bem enxuta não quer dizer que a próxima Constituição nossa vai ter 10 artigos, não, tá? Uma tendência de ser enxugada, né? Isso daí não é um movimento 880, né? Então, é algo que vem progressivamente, os países vão se adaptando, um reduz aqui, o outro reduz ali, mas eu acho que, no geral, teremos constituições menores. E constituições com 2 funções.
basicamente, tá? Uma função de organização político-administrativa do país, né? Mas com muitos inputs de aceitação de influência internacional, seja com cortes internacionais, seja com organizações internacionais, seja admitindo acordos internacionais de uma maneira mais fácil, né, do que aquela coisa, o presidente assina, o Congresso ratifica. Então, uma maior dinamicidade da organização político-administrativa, tá? E segundo, né, que está relacionado a primeiro, uma agenda global, né? Constituições que reflitam a agenda global. E eu acho que vão ser constituições que vão ter muitas coisas relacionadas à aceitação de normas internacionais, mas ao mesmo tempo constituições que vão se submeter muito no nível internacional à questão ambiental, né? E constituições que, de alguma maneira, têm que dar conta, né, da questão do Space Law, né, da dimensão espacial que nos avizinha na década de 30 e que as constituições elas vão precisar dar conta disso, né? Então, eu acredito, né, que as constituições elas vão exercer funções muito diferentes, né? Tudo bem, você poderia falar, mas hoje a Constituição já tem uma organização político-administrativa. Já, né? Mas não vai ser a organização político-administrativa de daqui a 40 anos. Né? Você vai ter um Estado muito diferente, muito entrecruzado pelo capital e pelas relações internacionais e pelos problemas de ordem global do que você tem atualmente. E uma agenda global muito forte dentro das constituições, especialmente de cunho ambiental. Isso, é óbvio, não vai acontecer em função de crise de consciência dos países, tá, meus amigos? Isso acontece também em função de pressão política, de pressão da comunidade internacional e de movimento social, de partidos políticos que vão, de alguma maneira, atuar de baixo para cima na Constituição e de cima para baixo também com o paradigma constitucional. Então, acho que vai ter pouco espaço para constituições serem tradutoras de visão de futuro, constituições trazerem, né, a ideia de que elas são o ápice do ordenamento jurídico ou que elas são o grande paradigma hermenêutico. Acho que essas funções aí elas vão acabar ou reduzir drasticamente. E é óbvio, constitucionalistas precisarão se reinventar. Logo esse ramo do direito, né? Se pensa no Brasil, os constitucionalistas eles ficaram, né, ganharam alguma fama um pouquinho maior quando? A partir da década de 90, né? A ideia de constitucionalista antes era muito incomum, as pessoas não tinham aí tanto protagonismo, né? Era do direito civil, era do direito tributário. E aí, com a Constituição de 88, os constitucionalistas ganharam um pouco mais de protagonismo, né? Eu acho que para os constitucionalistas a vida vai ficar difícil, né? Por quê? Porque o constitucionalista ele depende de um protagonismo estatal da Constituição para ele ter o seu ganha-pão. Na medida em que a Constituição passa a ser um caleidoscópio, um entrecruzamento do internacional e do infranacional, e com os problemas ambientais, com as questões relacionadas a tudo que eu falei, eu acho que o constitucionalista ele não vai sobreviver muito. Eu acho que ele vai ter uma disputa grande com o ambientalista, ele vai ter uma disputa grande com o administrativista, ele vai ter uma disputa grande com o internacionalista. O constitucionalista ele está com os seus dias contados aí de protagonismo, tá? E eu, inclusive, né, que sou um constitucionalista, vou ficar triste, mas eu já tô fazendo outras coisas, né? Como Space Law, porque, de fato, o constitucionalista ele vai perder a sua importância como explicador do direito, como intérprete jurídico e como uma autoridade para explicar e analisar fenômenos jurídicos. Tá? Então, acredito que para nós constitucionalistas a vida vai ficar mais complicada. Beleza? Bom, meus amigos, com isso eu encerro aqui a minha contribuição para o Congresso Comemorativo dos 30 anos da Constituição de 88. Espero ter contribuído com vocês, né? É óbvio que, como eu falei no início, são reflexões,
né? São reflexões que vocês têm o protagonismo, que vocês podem desenvolver, que vocês podem ser as próximas pessoas que vão liderar esses assuntos, tá? Acredito que o modo como nós interagiremos, né, daqui a um tempo vai ser muito diferente do modo como interagimos e como estamos interagindo. Né, o próprio CAE de Jus, ele é exemplo disso, né? Um congresso que já teve pessoas de mais de 70 universidades diferentes no mundo, né? Dessas 70 universidades, mais de 20 são universidades internacionais. O congresso mais democrático que tem, né? Que consegue ter gente até lugar onde não tem internet boa, a pessoa consegue participar, pessoa que não precisa pagar passagem, não precisa pagar estadia para estar num congresso excelente. É a tecnologia, né? E é um espaço altamente plural, mas que o CAE Jus ele tem uma coisa tradicional, né? Que eu adoro e que, assim, tomara que continue durante muitas e muitas décadas, que é o livro impresso, né? Isso daí é uma coisa que eu adoro e é mais um diferencial do evento, que eu não conheço evento por aí que faz isso, não pelo menos dessa proporção que o CAE Jus faz, né? Com mais de 10 livros e tudo mais, com um negócio top, grande, pluralidade institucional e bem avaliado na CAPES, então não conheço. Então, pessoal, desejo a todos, né, um excelente evento. Deixar aqui minhas redes sociais, quem quiser me adicionar, Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter. É meu e-mail, né? Quem quiser mandar um e-mail para a gente continuar o papo aí. E o site, felipeassense.com.br. Lá tem livros, tem textos meus. E aí, um dia aí a gente conversa sobre Space Law quando eu lançar o livro. Tudo de bom, pessoal. Bom evento e até a próxima.